Senhor, nesta manhã, no texto de Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, hoje invertendo a série da manhã com a série da noite. Apenas um único versículo, mas que está conectado a outros versículos, como veremos no próprio texto de Provérbios nessa manhã. Provérbios, capítulo 18, versículo 14. A inefável palavra do Senhor nessa manhã diz assim no versículo 14: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? De novo, é só um versículo. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Essa é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós temos esse versículo, que é a tua palavra para nós nessa manhã. É a pílula que o Senhor nos dá, que nós precisamos para a cura real e verdadeira que o Espírito Santo promove nas nossas vidas, curando a nossa forma de pensar, curando nossas emoções, a nossa forma de sentir, curando a nossa percepção a respeito da realidade do mundo, sobre quem Deus é, quem nós somos, qual é a salvação verdadeira. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ministra ela a nós, na forma como nós estamos unidos a Cristo, que essa palavra seja aplicada aos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. As crianças podem fazer hoje um desenho de um hospital, tá bom, crianças? Então vocês vão desenhar um hospital. Vocês podem desenhar também os quartos do hospital. Então tem os leitos, tem as enfermeiras, os enfermeiros, o médico, né? Às vezes o médico tem os aparelhos, né? O estetoscópio e outros aparelhos lá. Então desenhe um hospital, e se tem hospital, tem gente doente também deitado na cama, tá? Às vezes com um termômetro assim na boca, tá bom, crianças? Façam esse desenho para a gente ver. Meus irmãos, alguns domingos atrás eu mencionei que quando nós fazemos votos de casamento, no dia que a gente se casa, a gente faz aqueles lindos votos, mas nem sempre mensura a consequência das nossas palavras. Naquela ocasião eu mencionei que quando a gente fala na riqueza ou na pobreza, prometo estar com você, cuidar de você e amar você na riqueza e na pobreza. A gente gosta da parte da riqueza, mas na pobreza é mais difícil. Mas tem aquela outra parte também, na saúde ou na doença. Na saúde e na doença. É curioso que quando essas palavras são ditas naquele momento pelo noivo e pela noiva, está todo mundo muito bem vestido e saudável, né? Os convidados estão ali sanitizados naquele momento, as roupas são as melhores. Na saúde ou na doença, será? Basta um convidado ao seu lado dar uma tossezinha, tá? Você está lá no casamento, na hora dos votos, aí um convidado faz... Aí você vê as cadeiras fazendo assim... Porque estar presente no quarto do outro na hora da doença não é nem um pouco agradável. Nesses dias lá em casa nós passamos pelo nosso ciclo de doença, principalmente a Melissa, e depois ela passou para mim. E, meus irmãos, aquele quarto estava um quarto de moribundo. A Débora literalmente ela abria as janelas para ver se circula o ar aqui e esses vírus saem. Mas ela tinha que estar ali porque ela é a esposa, e a esposa nessa hora vira cuidadora, enfermeira, faz o chazinho. Ossos do ofício conjugal, estar presente nas horas menos agradáveis. Doença não é algo que atrai, é algo que repele. Veja o que aconteceu conosco. Não tem muito mais, meus irmãos, do que 6 anos que o mundo passou por essa pandemia de coronavírus. E a gente viu exatamente o que a doença é capaz de fazer nos relacionamentos. O afastamento, o isolamento que a gente teve que viver durante aqueles dias ali, o medo e o receio, advindos da consequência, ainda lá atrás, da entrada do pecado no mundo, causando morte, causando doenças no nosso corpo. Essa é a nossa herança em Adão
e Eva. E é curioso, porque esse texto de Provérbios vai deixar claro que muitas vezes, na verdade, essas doenças externas que acontecem, nessa emanação de doenças que o nosso corpo coloca para fora, esses sintomas, na verdade são resultados de coisas dentro de nós. E eu não me refiro aqui apenas aos aspectos biológicos, mas espiritualmente falando, as realidades do nosso coração podem enfermar o nosso corpo do lado de fora. É curioso, porque na medicina moderna, hoje já existe um campo grande da medicina que tem se dedicado ao que se chama muitas vezes de doenças emocionais, né? Os últimos anos, mais do que nunca, muito tem se falado sobre ansiedade, depressão, as doenças emocionais. Mas, meus irmãos, eu acho que muitas vezes a palavra doença emocional não abarca a profundidade desse assunto da maneira como a Bíblia trata. Talvez era melhor usarmos mais a categoria doenças espirituais. Aquilo que acontece lá no âmbito do nosso coração e que tem relação com o que o livro de Provérbios fala o tempo inteiro sobre temor do Senhor. A Bíblia vai falar que, na verdade, é justamente a qualidade da nossa relação em termos de temor do Senhor que vai nos ajudar a interpretar as doenças que acontecem a nós e as doenças que acontecem de nós, que procedem do nosso próprio coração. Vocês perceberam o que o versículo diz? Olha aí de novo, dá uma olhadinha. Quero que você ouça com atenção. O espírito firme sustenta o homem, ou sustém o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Meus irmãos, às vezes o problema é porque o nosso espírito está abatido. E aí o que você faz com o espírito? Qual é o remédio de espírito abatido? É dipirona? É aspirina? É paracetamol? É metiolate? É curioso porque muitas vezes no mundo moderno o que os profissionais de saúde tentam fazer é aplicar remédios inadequados para realidades que dependem do coração. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, conversando com uma irmã aqui da igreja, que é psicóloga cristã, enfrentando uma certa crise ali no exercício da sua profissão, porque ela era, entre aspas, proibida de usar certas categorias da fé que explicam o mundo dentro do ambiente do consultório. Você não pode orar pelo paciente, alguém pode denunciar você, entre aspas. Você não pode falar certas coisas para a pessoa. Qual foi a última vez que você viu? Eu não estou falando que isso não exista, tá? Eu sei que tem psicólogos que têm temor a Deus antes de todas as coisas. Mas é difícil para o psicólogo, no ambiente de clínica, falar para o paciente, falar assim, olha, você deveria se arrepender dos seus pecados. O seu problema é um problema de pecados não confessados. Já imaginou se um psicólogo fala isso? Pode gerar um problema grande para ele, né? Mas às vezes esse é o problema. A Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 32, que o pecado não confessado de Davi fez com que ele tivesse a sensação de que a mão do Senhor estava pesando sobre ele dia e noite e o vigor dele estava se tornando em sequidão de estio. Então, confessei a ti o meu pecado e fui liberto. Percebe que o pecado não confessado pode gerar problemas ao coração? E o livro de Provérbios, ou problemas ao corpo, o livro de Provérbios ele tem vários versículos que, na verdade, mostram esses problemas, tá? Olha que interessante, aqui eu só vou fazer uma menção rápida de alguns deles para mostrar para vocês como as realidades interiores podem causar problemas físicos, inclusive, e emocionais. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Já teve a sensação de osso seco? Osso seco porque o espírito está abatido? Isso é Provérbios 17, 22. Em Provérbios 15, 13, a gente tem o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Até expectativas frustradas e não bem encaixadas em Deus podem fazer a gente adoecer. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Pecados da carne, crueldade, até a própria crueldade causa doença não só no outro, mas em quem é cruel. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Aqui literalmente o hebraico é fica doente. A inveja que nós falamos na semana passada, lembra que a gente falou? Estou morrendo de inveja.
Quem morre é quem está doente. Às vezes você está doente de inveja. Olha o que o texto fala, Provérbios 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha o problema de você tentar dar dipirona para alguém que está doente de inveja. Está vendo que o problema é outro? Palavras mal colocadas nas relações, ditas inapropriadamente para ferir, para machucar, para manipular. Essas palavras muitas vezes adoecem os relacionamentos entre as pessoas. Provérbios 12:18. A língua dos insensatos é como a espada, mas a dos sábios é medicina. A língua do sábio é medicina, mas a do tolo, ela fere, ela causa doença. A comunicação correta, meus irmãos, é fundamental para a saúde. Provérbios 13:17. O mensageiro malicioso se precipita no mal, mas o embaixador fiel é remédio. Olha o tanto de vezes que o livro de Provérbios fala de remédio, medicina, saúde, mas ele está se referindo principalmente a estar doente pela ausência de uma obra de Deus adequada nas nossas vidas. A grande doença que Adão e Eva obtiveram no Éden não foi meramente o câncer porque pecaram contra Deus, ou Alzheimer porque pecaram contra Deus, mas a principal doença é estar afastado daquele que é a fonte da vida. É isso que torna as pessoas doentes, afastadas umas das outras, afastadas do Criador em primeiro lugar. Estava lendo o texto de Hebreus esses dias, Hebreus capítulo 13, e ele faz uma menção muito interessante. Ele diz que, na verdade, quando o povo de Deus trazia os animais para serem sacrificados, para o sumo sacerdote fazer ali os sacrifícios para fazer expiação de pecados, né? Essa ideia de expiar, às vezes a gente usa também outros termos como expurgar, colocar aquilo que é ruim para fora. O autor de Hebreus explica que, na verdade, esses sacrifícios aconteciam fora do acampamento, para simbolizar essa oblação, essa expurgação daquilo que é mal da vida do povo, porque ninguém quer ficar perto daquilo que é doente. Você já imaginou você morar na comunidade de Israel, mas de vez em quando você ouve um sininho longe, fora das cercanias do arraial, o sininho dos leprosos. Oh, não esquece da gente não, traz comida aqui na colônia de leprosos. Não era um trabalho muito legal não, tá? Não tinha muita gente fazendo concurso público para ser levador de comida para leproso. Porque o leproso, quando você olhava o leproso, ele simbolizava um problema muito grave, aquela descamação da pele, né? A lepra era literalmente isso, né? A pele da pessoa ia descamando. Aquilo era símbolo de impureza espiritual. Se por acaso alguém entrasse em contato com um leproso, ela precisava passar por todo um rito que levava vários dias de purificação cerimonial. E ainda assim ela tinha que se apresentar ao sacerdote para ver se ela cumpriu o rito todo direitinho. Porque é isso que o pecado acaba fazendo, meus irmãos. Ele cria isolamento. Nós fomos isolados do Senhor. Na verdade, a Bíblia deixa bem claro que aos olhos de Deus, nós somos naturalmente leprosos. As pessoas no mundo, elas estão adoentadas e elas nem percebem isso. Elas se acham muito limpinhas, porque ela passa álcool na mão na hora de entrar em casa. Mas álcool na mão não resolve o problema do coração. Até as crianças cantam essa musiquinha. Quando o mal faz uma manchinha, crianças. Eu sei muito bem quem pode me limpar. Quem é, crianças? Quem é o médico dos médicos? É Jesus. Foi necessário que Deus enviasse um médico. E veja, alguém esses dias fez uma menção para mim e falou assim: pastor, você fala uma coisa no início, quando você vai pregar os textos de Provérbios, você fala assim, vamos ver o Evangelho de Cristo no livro de Provérbios. Pastor, aí a pessoa falou, pastor, é Antigo Testamento. Como é que eu vou falar de Evangelho? Posso mostrar para vocês Evangelho do médico dos médicos em Provérbios? Abre aí no capítulo 25, versículo 25 aí. Abre aí, Provérbios 25, 25. Olha como a literatura de sabedoria sabe que para ter remédio para a nossa alma tem que ser enviado de fora para dentro. Não está em nós a cura.
não está nas nossas habilidades, na nossa grande capacidade intelectual, moderna. A cura está no Senhor. E esse versículo é muito interessante. Provérbios 25 diz assim: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como boas novas, como água fria para o sedento, assim são as boas novas vindas de um país remoto. Semana passada, na outra semana eu estava bem doente, meus irmãos. Eu estava ruim. E quando a gente está muito doente, alguém mais sábio do que você diz e fala que você tem que beber água, não é médicos. Tem que beber água. Mas, meus irmãos, ninguém nessa igreja bebe tão pouca água quanto o pastor de vocês. Eu sou um péssimo bebedor de água. Eu não me orgulho disso. Ore por mim, eu tenho que beber mais água na vida. Minha esposa tenta, tá? Ela sempre enche a garrafinha, eu ignoro as garrafinhas. Mas aí de repente você fica doente. Mesmo assim eu não queria beber água, até porque quando você está doente e bebe água, você já viu como é que é a sensação de beber água quando você está doente? Parece que a água fica assim meio, não é? Não é estranha na boca. Mas, meus irmãos, não é uma questão de opção. É uma questão de necessidade. E aí o que Deus faz? Ele faz o vírus que está dentro de você roubar a energia sua. E aí você acorda morrendo de sede. Estou com sede, preciso beber água. Deus força você a beber água. Porque a água é boa nova para o seu corpo. Você precisa de água. Então o que o texto de Provérbios fala é que alguém mais sábio do que você vem de um país remoto, vem da própria eternidade, trazendo água. É curioso a quantidade de vezes que Jesus interage com os doentes, com os enfermos, e ele dá essa água da vida que vai curando a vida dessas pessoas. Só em Mateus 18, outro texto que eu estava lendo sem querer querendo esses dias, eu estava percebendo, só em Mateus 18, você tem a cura do servo do centurião, pela fé daquele homem, Jesus vai lá e cura. Você tem a cura da sogra de Pedro, viu? Gente, Jesus não faz piada de sogra, ele cura sogras. Trouxe alegria para casa. Jesus, o texto de Mateus e de Marcos e de Lucas, vai mostrando Jesus curando a torto e à direita esses enfermos e esses endemoniados, porque ele estava cumprindo aquilo que Isaías disse a respeito dele, como médico dos médicos. O que Isaías disse? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A gente leu hoje, chamada adoração, Isaías 53:3. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si o problema do pecado e suas consequências. Ele tomou as nossas iniquidades e ele se tornou enfermo em nosso lugar. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, uma coisa que o mundo muitas vezes não entende e faz uma caricatura de Jesus. O mundo acha que Jesus nos dá a cura. Não. Jesus, ele é a nossa cura. A pessoa de Jesus é a nossa cura. Naquela ocasião que Jesus se depara com 10 leprosos. Jesus era um judeu, conhecia a lei muito bem e sabia que não era para ficar tocando em leproso. Mas o texto nos diz que Jesus ali, ele toca naqueles leprosos, e eis ali a revelação do poder e da grandeza do nosso médico, meus irmãos. Eu acho que a gente precisa adorar a Deus de vez em quando, sem fazer mais nada, só ficar adorando. Porque o texto vai dizer que não é Jesus que vai ficar ali impuro. Não, ele transfere poder e cura aqueles leprosos. À medida que eles vão, Jesus fala, vai se apresentar ao sacerdote. Eles vão sendo curados no caminho. Ele transfere algo de si para aqueles leprosos, tem poder nele. Infelizmente, 9 deles não reconheceram isso e não voltaram para agradecer. Só um deles voltou. Jesus perguntou, cadê os outros 9? Eu não curei todo mundo? É uma pena, meus irmãos, quando eu e vocês
e eu sou especialista também em fazer isso, eu não deveria, mas eu estou aprendendo. Às vezes a gente, quando está doente, ora, Senhor, cura fulano, cura fulano, cura fulano. E depois que cura, o que você faz? Você ora agradecendo? Você agradece a Deus pela cura que você recebeu na sua vida? Ou você segue como que, não, na verdade quem me curou foi o remédio. Eu não preciso agradecer a ninguém. É por isso, meus irmãos, que deveria ser especial para nós imaginar que Ele é a nossa cura, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa salvação, Ele é a sabedoria, como Paulo fala em 1 Coríntios 1, versículo 30. E para nos curar, em vez de nos deixar no isolamento, no distanciamento social, e falando assim, arruma a cura aí, faça a sua parte, faça a sua religião, faça as suas orações, dê o seu dízimo, cure-se a ti mesmo. Não. A Bíblia nos diz, o autor de Hebreus, eu não quero parafrasear nada, abre aí em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Qual foi a coragem do Filho de Deus por nós? Hebreus 13, versículo 10. Olha o acesso à cura, o acesso à graça. Como é que foi possível? Hebreus 13, 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Está vendo? Os animais que estavam levando o pecado do povo embora, como um corpo que rejeita uma doença, vai para fora. Versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que o local que foi escolhido para Jesus ser crucificado não foi uma decisão aleatória dos romanos. Não, meus irmãos, ele está explicando que, na verdade, quando Jesus na Via Crucis levou a cruz e foi crucificado fora da cidade, aquilo ali era uma imagem espiritual do que o animal fazia no tabernáculo. O sacerdote levava ele para fora, ele morria lá fora. Então Jesus vai lá para fora. E ele morre pelos leprosos que estariam fora da comunidade da aliança. Eu estou falando de você, leproso. Você que recebeu de Jesus o sangue da nova aliança. Você é refeito em curado na pessoa de Jesus. E isso é muito bom. Isso, na verdade, meus irmãos, é algo que faz o povo de Deus responder com adoração e louvor. Olha o versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O que significa vitupério? É suportar a desonra que ele suportou. É saber que, na verdade, nele, unidos a ele, nós estamos recebendo do Espírito Santo essa cura da alma, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna superior a qualquer outra coisa. Meus irmãos, eu conheço pessoas que às vezes enfrentam enfermidades no corpo, e a gente ouve vários testemunhos, mas que eles têm Cristo na vida deles. Então, naquele momento que eles estão sofrendo, eles estão ali, na verdade, sendo sustentados pelo poder daquele que já os curou. Eles já são curados. Às vezes, alguém vira para eles e fala assim: rapaz, eu vim aqui te visitar no hospital, eu estou com tanta pena de você, você está doente. Aí o crente fala assim: eu doente? Não, doente aqui não tem Jesus, eu estou curadinho, cara. Se essa doença por acaso me levar, eu verei meu Salvador face a face. Quem foi curado fala assim. Quem experimentou o bálsamo do Senhor, quem já teve a sua alma tocada. Tinha uma música que eu cantava quando eu era criança, com um grupo de adolescentes, na verdade, da minha antiga igreja.
A música falava assim: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Era só isso a música. Simplinha. Basta tocar na barra da saia da roupa de Jesus. Com fé. Isso é suficiente para fazer uma alma que estava no inferno experimentar o céu. Crer em Jesus. Então, o livro de Provérbios, na verdade, meus irmãos, ele anuncia para a gente sobre o noivo que não pula fora dos votos quando a gente está doente. Tem gente que pula fora quando está doente. Jesus não faz isso. Ele fez votos indivociáveis. Ele fala, é na saúde e é na doença sim. Eu estou com vocês na doença. Nós, como igreja, fomos sustentados durante o coronavírus por causa de Jesus. Não foi por causa da máscara, não foi por causa do álcool, e nem foi por causa das vãs esperanças que o mundo traz. Foi porque Jesus estava lá no quarto do Covid com você e comigo. Amém? Você crê nisso? Você entende que hoje a gente pode cultuar e que a igreja foi o carro-chefe da esperança na sociedade e abriu as portas para o culto, porque naquela época, o que aconteceu? Quando estava todo mundo isolado, a igreja lutou para abrir as portas de novo. E aí o que começou a acontecer? Pessoas enfermas começaram a vir para a igreja, porque estavam desesperadas, estavam com medo de morrer, estavam com ansiedade, estavam com depressão. E o Senhor salvou muitos nesse período. E tem salvado até hoje. Hoje, eu e vocês, meus irmãos, nós somos enfermeiros de Jesus, administrando essa medicação do Evangelho na vida de pessoas, à medida que pregamos, que anunciamos, que vivemos. A palavra de Deus, na verdade, diz que o Senhor, na sua sabedoria, é suficiente para curar qualquer pessoa. O temor do Senhor não é só o princípio da sabedoria. O texto de Provérbios 3, 7 e 8 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Saúde para o corpo, refrigério para os ossos. O quê? Temer a Deus e apartar-se do mal. Viver a vida santa em Jesus, a vida que Ele preparou para nós e nos dá hoje para ser vivida. Crianças, quando vocês, crianças, ouvem o papai e a mamãe chamando vocês à obediência em Jesus e à santidade, eles estão curando vocês, crianças, sabia? Provérbios 4, 22, porque as palavras do papai e da mamãe são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Viu, crianças? Saúde. Irmãos, nós curaremos uns aos outros em Cristo quando as nossas palavras forem agradáveis, habilidosas e cheias de sabedoria. Provérbios 16, 24. Todos os versículos que eu estou citando só são de Provérbios. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel. Talvez às vezes você não vê o valor dessas palavras porque você nunca meteu a boca no favo de mel igual o ursinho Puff. Eu fui pregar em Cuiabá, lá na Chapada dos Guimarães. Aí no caminho tem uma casinha de mel. Eles vendem produtos de mel. Eu fui pegar meus irmãos, era um desses pacotinhos maiores de mel. No que eu fui romper ele com o dente, ele rompeu todo e veio mel na minha blusa. Aí eu falei assim, quem está na chuva é para se molhar. Aí fui lambendo minha blusa, fiquei todo melecado de mel, meus irmãos. Feliz da vida. Estava nem aí para o que as pessoas achavam de mim. Quando eu era criança, tinha um cântico que as pessoas falavam assim, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Meus irmãos, quando você é curado com o mel do Espírito Santo, você não está muito preocupado com as opiniões dos outros. Você quer passar para frente o mel. Você quer que as pessoas sejam tão docinhas e adocicadas quanto você. Por isso que o nome da minha esposa é Débora, significa abelha, e Melissa é abelha no grego. Todo mundo é mel lá em casa. A comunhão com amigos verdadeiros. Eu não estou nem brincando, meus irmãos.
Quando você espalha isso em forma de comunhão com amigos, isso cura geral. Provérbios 15:30, o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Uma das melhores coisas que você pode ter na vida, que Jesus usa para curar a gente, são amigos na hora da dor. Amigos cujos ombros estão apostos. Porque às vezes você precisa botar a cabeça no ombro de um amigo e falar: amigo, eu estou passando por tal coisa. Você confessa, você abre o coração. E o amigo verdadeiro, o amigo como Jesus, só o olhar dele já vai alegrando o seu coração. Meus irmãos, graças a Deus, que ainda que os homens quebrem seus votos de casamento, Jesus não quebra. Mesmo quando a gente tenta até se divorciar dele. Tem pessoa que tenta fazer isso. Tenta, vai lá, tenta fazer. Você não vai conseguir. O nosso Deus, ele é mais teimoso do que a sua própria teimosia. E é capaz de puxar você para perto e falar assim: vem cá, abre a boquinha que eu quero te dar remédio. Apruma o ouvidinho, olha com os olhinhos e prepara a sua mente para receber a semente do Evangelho. São boas novas, vindas de um país remoto. Está aí, né? Fecho meu sermão com isso, está aí. SpaceX, Jeff Bezos, todo mundo tentando conquistar planetas remotos. Deus já enviou aquele que é extraterráqueo, que veio de cima para baixo e se torna terráqueo, como um de nós, sendo Deus, para curar todos aqueles que recorrem a Ele. Se você está precisando de cura aqui hoje, e eu quero ser desses hoje, quero terminar o meu sermão deixando isso para você. Às vezes você está precisando de cura. Esses dias eu confesso, meus irmãos, que sem saber a data da minha viagem, eu fiquei meio abalado. É difícil fazer plano. Como é que você faz plano? Como é que cuida direito da igreja aqui e começa a preparar as coisas de lá? Fica meio no limbo, né? Expectativas frustradas às vezes geram a gente confusão. Aí eu recorri ao Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Você também pode ter isso na sua vida. Jesus, Ele cura. Está precisando de cura? Ou está sofrendo sozinho? Vai até Jesus. Abra a palavra dEle. Busque os seus irmãos e esteja pronto para distribuir água viva do Evangelho aos sedentos. Termino falando isso. Quando você vê uma maratona dessas de rua, uma das pessoas mais importantes na maratona de rua é quando o seu campeão está vindo, e aí você começa a correr junto com ele e oferece um copinho para ele. Aquele copinho de água pode ajudá-lo a chegar na linha de chegada. Meus irmãos, se você quer ser igreja do seu irmão, ofereça copinhos de água. Fale palavras de vida na hora que ele está precisando. Console, conforte, diga a ele: eu estou orando por você. Diga versículos bíblicos aos seus irmãos que estão em sofrimento. Eu garanto para você que esses copinhos de água vão curar a igreja do Senhor, para que nos encontremos no dia de Cristo, todo mundo restabelecido, cheio de vida e caminhando altaneiramente para a glória de Deus. Amém? Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, é na saúde e na doença, Senhor. Às vezes a gente quer estar na vida uns dos outros na saúde, mas na doença, Senhor, é que a gente faz o irmão, é na angústia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, como nosso irmão mais velho, veio até nós, trazendo não tristeza ou doença, trazendo vida, Senhor, dando a nós o exemplo de que é a palavra e o poder de Deus que curam, que restauram o temor. Senhor, livra de nós essa função de sermos motivo de adoecimento na vida uns dos outros. Senhor, livra-nos disso, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, para que assim a cura do Senhor seja distribuída. É tão bom, Senhor, ver no dia de hoje aqueles que estão sendo curados e aqueles que estão retornando de períodos de enfermidade. Como isso alegra o nosso coração, Senhor. Como é bom ver a Priscila aqui, Senhor,
Que alegria! Como é bom ouvir as notícias do que o Senhor está fazendo na vida do Elias, filho do pastor Luciano e da Isabela, essa semana. Aquela foto, aquele sorriso dele ainda no hospital. Isso alegra tanto o nosso coração, Senhor. Nós vemos o Senhor agindo. E isso é o nosso conforto e consolo na dor. Ó Senhor, ajuda-nos a avançar essa obra de cura, para que o mundo conheça o Salvador. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.